No vídeo de hoje eu vou te ensinar como diferenciar o javali, o cateto e o queixada, que, além de não ser uma tarefa fácil, é de suma importância para a preservação da biodiversidade brasileira. O cateto, o queixada e o javali são três espécies que normalmente são confundidas entre si, porque apesar de só dois, o queixada e o cateto, serem nativos do Brasil, o javali também está presente no nosso país. Por isso, às vezes eles vivem nas mesmas regiões em comum e as pessoas acabam confundindo como se fosse uma só espécie. Mas se o javali não é nativo do Brasil, como ele chegou aqui? E também, depois disso, como ele conseguiu sobreviver? É sobre isso que eu vou te falar agora. Bom, há muitos anos, no início do século XX, os javalis foram trazidos da Europa para serem criados aqui na região sul do nosso país, na fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Só que alguns indivíduos conseguiram escapar dos criadouros, fugir para a natureza, e devido ao seu tamanho, que pode passar dos 80 quilos aí o peso dele, ele não tem predadores naturais aqui no nosso país. Nenhuma onça pintada muito dificilmente consegue predar um javali. Então eles conseguiram fugir, se espalhar muito rapidamente, e eles conseguiram até procriar com porcos domésticos, que gerou aí uma espécie híbrida que a gente conhece como javaporco, e ajudou ainda mais no aumento do número de indivíduos da espécie. Por isso, recentemente, a caça dessa espécie foi liberada aqui no Brasil como uma forma de contornar a situação, porque eles estavam dando muitos prejuízos para a fauna, para a flora e principalmente para os agricultores. Só que o problema é que muitas pessoas confundem as três espécies e acabam matando um porco nativo, como o queixada ou o cateto, por engano, pensando que se trata de um javali. E por isso, agora eu vou falar um pouco mais sobre as três espécies, para no final falar como diferenciá-las. Então é muito importante que você assista até o final e também se inscreva aí no meu canal. Primeiro eu vou começar falando sobre o cateto, que pode ser encontrado ali da região do norte da Argentina até o sul dos Estados Unidos. Pode medir até 110 centímetros de comprimento e tem uma média de peso entre 18 e 30 quilos, sendo que costuma viver em bandos e, assim como o queixada, é uma das principais presas da onça pintada. Duas curiosidades interessantes são que eles fazem muito barulho ao andar, porque eles vivem em bandos muito grandes, então você consegue ouvir eles de longe na mata, assim. E a outra curiosidade é que tem algumas áreas que eles têm uma baixa densidade, ou seja, tem poucos indivíduos, e isso pode estar associado com a quantidade de queixadas, porque os queixadas são maiores, então eles acabam dominando o território. Por último, a gente vai falar do queixada. A distribuição dele é muito parecida, é praticamente idêntica à do cateto. Eles são um pouco maiores, eles podem medir até 115 centímetros de comprimento e pesar até 40 quilos. E uma curiosidade interessante é que eles são um pouco agressivos, assim, principalmente na defensiva, e esse comportamento, devido à quantidade deles, porque os bandos podem chegar a até 300 indivíduos juntos em um bando só, eles conseguem até afugentar onças pintadas. A área de vida dessa espécie pode chegar até 7.000 hectares e eles dependem muito de água para sobreviver. E devido à fragmentação de seus habitats e à caça, eles já foram considerados extintos em algumas regiões do Nordeste brasileiro, como no estado do Ceará, por exemplo. E agora a gente vai para a parte mais esperada do vídeo, o momento de diferenciá-los. Para nossa sorte, as três espécies, principalmente o cateto e o queixada, eles possuem duas características marcantes que facilitam a identificação. O cateto, primeiramente, ele possui uma listra na região do pescoço, vai até embaixo aqui da boca dele, e forma uma espécie de colar, então essa é uma característica marcante dele. O queixada, como o próprio nome já nos lembra,
queixo, ele possui uma mancha de pelos brancos aqui na região do queixo dele. E por último, o javali, apesar dele não possuir uma característica tão marcante como os outros dois, você vai conseguir identificá-lo facilmente pelo tamanho que eu falei aqui. Ele é bem mais robusto, bem mais forte. E também um detalhe interessante é que os dentes dele, os caninos, normalmente eles crescem meio encurvados para fora da boca, assim, para cima. E os dentes dos porcos nativos aqui do Brasil, eles crescem meio retos assim, e normalmente eles são menores, eles não ultrapassam muito a boca. Então já comenta aí embaixo se você gostou do vídeo, se você aprendeu agora como diferenciar esses 3 incríveis animais. E também não se esquece de deixar o seu like, que ajuda muito aí o canal a crescer. Então é isso, até a próxima, falou e tchau!